Olá, pessoal. Dando continuidade nas estratégias de como você armazenar dados, é, vimos até então a declaração simples de uma variável, a declaração de um vetor, a declaração de uma matriz. Agora a gente vai verificar uma outra forma de você trabalhar com essas informações, de armazenar essas informações, chamada struct. Vamos pegar aqui o exemplo pontuado no slide. Então aqui nós temos a necessidade de armazenar dados referente a uma pessoa. Então nós temos um campo, uma variável chamada nome do tipo string, uma variável chamada tempo do tipo float e uma variável idade do tipo int. E essas informações referem a uma pessoa. Agora imagine assim, com o conhecimento que a gente tem até então, como queríamos trabalhar, qual seria a estratégia que utilizaríamos para poder armazenar dados referente a várias pessoas? Então iríamos declarar, por exemplo, uma matriz, e só que a matriz, no momento da declaração, nós temos que determinar o tipo de dados que vai ser inserido nessa matriz. Então ela tem que ser ou int, ou float, ou string, enfim. E nesse caso aqui, se faz necessário vários tipos de variáveis. Então uma matriz única não iria satisfazer a nossa condição. Então teríamos que criar várias matrizes que atendam às características de tipo da nossa necessidade. Então se tornaria complexo, ou se tornaria moroso e às vezes até um pouco confuso a declaração de matrizes e vetores para trabalhar com esses diversos tipos de variáveis, sendo que ela se refere sempre à mesma pessoa. Qual que é a estratégia utilizada? A estratégia utilizada é você usar o struct. O que é o struct? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma estrutura montada. Colocamos aqui a nossa sintaxe struct. E logo em seguida, nós temos o nome da estrutura. No caso aqui foi chamado de estudante. Então estou declarando essa estrutura. Eu poderia colocar qualquer outro nome, fique à vontade, desde que esse nome não infrinja a regra, dos nomes reservados na linguagem C++. Abrimos e fechamos chave, e na parte interna vocês observam que declaramos as variáveis que se faz necessário para atender a nossa necessidade. Então coloquei aqui 3 variáveis de tipos diferentes, e aqui na frente o nome de cada variável. Então montamos uma estrutura que possui 3 variáveis e cada variável possui um tipo diferente. Sempre vai ser 3 variáveis? Não, pode ser a quantidade necessária conforme a sua lógica, o seu algoritmo. Posso ter outros tipos aqui dentro de variável? Posso. Posso repetir a quantidade de variáveis, por exemplo, eu tenho um campo idade, outro campo ano, e são int? Posso. Então é bem flexível, você declara a estrutura da forma com que você precisa. Uma parte importante na declaração é esse nome aqui, ó. Esse nome da estrutura vai ser, podemos dizer assim, um novo tipo de variável que você vai poder criar. Você não cria uma variável do tipo int, você não cria uma variável do tipo float, agora você vai conseguir criar uma variável do tipo estudante. E a partir do momento que essa variável for do tipo estudante, automaticamente ele assume essas características aqui, ó. 3 variáveis internas, uma string, outra float e outra int. Como que eu declaro uma variável do tipo estudante, ou seja, o nome da minha estrutura? Aqui embaixo. Eu
tenho duas variáveis criadas. Uma variável criada chamada stdnt e outra stdnt2. Tá? São nomes aqui, um nome qualquer aqui dado à variável. Então significa o seguinte, que essa variável student, né, podemos dizer assim, ela é de qual tipo? Estudante. Tá aí, ela é do tipo estudante. E o estudante está atrelado a quê? A essa estrutura. Então imagine assim, é como se eu tivesse criado uma variável, vou colocar aqui nossos espaços. Essa variável chama std. E nessa variável aqui nós temos três espaços. Um espaço para eu armazenar dados aqui dentro, cujo nome é chamado nome, né? Redundante aqui, mas é nome. A outra é chamada tempo, tá aqui, tempo. E por fim, a última é idade. Tá aí. E dentro de cada campo, eu vou poder armazenar dados aqui no nome do tipo string, né? Igual pontuado aqui. Aqui no tempo, tipo float, igual pontuado aqui. E aqui do tipo int. Olha que interessante, ó. Em apenas uma declaração, eu consigo trabalhar com três espaços reservados para trabalhar com três variáveis de tipo diferente. Okay? Então isso faz com que a técnica utilizada, struct, nos forneça de maneira prática, rápida e objetiva a declaração de variáveis de diversos tipos, né? E de maneira organizada. Essa segunda declaração aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V dessa, porém com outro nome. Então eu reservei um novo espaço só chamado stdnt2. Muito bem. Como manipular esses dados? Como escrever o nome dentro aqui da string aqui, dessa variável chamada nome? Como escrever dados dentro aqui da variável tempo? Vamos observar no próximo slide. Olha que interessante. Criando a estrutura, conforme pontuado no slide anterior, declarado a variável referenciada àquela estrutura, associada àquela estrutura, podemos acessar os campos internos, né, os espaços reservados na declaração da estrutura dessa seguinte forma. No lado esquerdo, colocamos o nome da variável criada. Aí, stdnt. O ponto é obrigatório, então nós temos que colocar o ponto aqui. Ponto, aí sim colocamos o nome da variável dentro da estrutura. Então isso significa o quê? Essa instrução que eu tenho aqui significa que eu estou adicionando o valor 1.5, o número 1.5 é um número flutuante, a variável stdnt no campo, né, no espaço-tempo. E esse espaço-tempo consegue armazenar esse tipo de dado? Consegue, porque esse aqui é um número flutuante. E voltando no slide anterior, o tempo ele foi declarado como float. Então ele consegue receber esse tipo de dado. Tome cuidado nesse sentido, porque se você inserir, por exemplo, tempo fosse um tipo int, esse valor adicionado ele viraria 1. Lembra que a gente comentou isso lá no tópico quando falávamos de número, né? Então fique atento quanto a essa observação. Deixa eu apagar aqui. Aqui é um exemplo de como você atribuir um determinado valor a uma variável utilizando uma struct. Aqui abaixo nós temos um outro exemplo de como você lê a informação de uma determinada variável que está dentro de uma struct.
Então, observe o seguinte, eu quero ler o dado que está aqui nessa variável tempo. Então, como que é feito? Foi declarada aqui uma variável qualquer para armazenar esse dado, porque se eu vou precisar ler, eu vou precisar armazenar em algum lugar. Que é aqui float, e a variável chamada tempo. E atribuir a essa variável o quê? Aí eu referencio da seguinte forma. A variável que eu quero, stdnt, ponto, a variável da estrutura, tempo no caso aqui. Então, se ela contempla 1.5, já contemplava o valor 1.5, esse valor 1.5 vai ser atribuído a essa variável float, chamada t. Então, é dessa forma que eu consigo ler o campo, né, a variável lá da minha struct, e armazenar em outra variável quando for necessário. Aqui embaixo, daí eu estou apresentando no console o valor da variável t. Se vocês efetuarem esse código aqui, vocês vão ver que vai ser apresentado no console 1.5, que é o valor inicialmente atribuído aqui. Muito bem. O que mais? O que é possível fazer mais com essa struct? Aqui, vocês observam que na declaração da struct, após as chaves, normalmente não se coloca ponto e vírgula. Normalmente não se coloca ponto e vírgula nesse tipo de situação. No entanto, observe aqui, no nosso exemplo, aqui, nós temos um ponto e vírgula após a declaração da estrutura. Então, nós temos que respeitar isso. E aqui, eu estou mostrando para vocês que antes desse ponto e vírgula, eu posso colocar a declaração da minha variável atrelada à minha estrutura. Então, aqui é um outro exemplo. O que significa isso? Significa que, em vez de eu declarar aqui uma variável stdnt do tipo estudante, eu posso fazer isso de uma maneira mais simplificada e objetiva, colocando os nomes das minhas variáveis aqui. Esse bloco aqui vai representar o quê? Que eu já estou criando uma variável venda com essa estrutura, dia, mês e ano, 3 variáveis, tudo int. E também estou criando uma variável do tipo compra, já com essa estrutura, dia, mês e ano. Cada variável vai ter o seu espaço reservado ali na declaração. Venda vai ter lá sua estrutura, compra vai ter sua estrutura. Então, teremos dia, mês e ano para venda, dia, mês e ano para compra. Então, observe aqui na parte inferior como que eu acesso a cada variável declarada. Então, eu inicio com o nome da variável, ponto, a variável da estrutura. Então, no caso aqui, eu estou acessando a variável declarada venda, o campo ano, que é do tipo inteiro, e atribuindo esse campo o valor 2021. Já se eu quisesse usar outra variável declarada, então eu teria compra, ponto, ano, 2020. Mas eu estou usando os 2 anos, né? Isso daqui não vai subscrever o dado de um ano para o outro? Não vai. Por que não vai? Por conta que venda é uma variável, compra é outra. Então, venda tem o seu espaço do tipo int chamado ano e compra tem o seu espaço do tipo int chamado ano. Cada variável criada criou seus espaços conforme a estrutura. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, a partir do momento que foi criada venda, então nós temos uma variável criada chamada venda. E dentro dessa variável aqui, nós temos uma topologia de estrutura que podemos armazenar dia, mês e ano, conforme proposto aqui. E ao declarar também compra, então criou outra variável chamada compra, do tipo data, que é a minha estrutura em si, também que possui dia, mês
iniciando valores já nesses campos. Então, nesse exemplo aqui, eu mostro o que para vocês? Mostro uma estrutura criada com o nome data, com variáveis dia, mês e ano, todas do tipo int. Observe que eu consigo iniciar a minha estrutura, os campos, né, os dados da minha estrutura, já com valores. E é dessa forma que tem que ser feita a instrução. Struct data mostra qual que é a variável da estrutura criada, no caso compra, que foi criada no slide anterior, e atribuo a essa compra os valores que eu quero iniciar os campos da estrutura. Então, 30, 6 e 1983. Então, observe que os campos têm que ser separados por vírgula, né? Os valores têm que ser separados por vírgula, e esses valores são atribuídos à variável compra, que está associada à estrutura data, que automaticamente vai armazenar o 30 numa variável tipo int chamada dia, 6 numa variável tipo int chamada mês, 1983 numa variável do tipo int chamada ano. Aqui embaixo, vocês fazendo, replicando esse código, vai ser apresentado na tela os dados iniciados com a minha variável compra do tipo data, né, que é uma struct. Então, a struct nada mais nada menos é o que? É criar um tipo de variável com a estrutura personalizada conforme a necessidade. Aqui tem um exemplo de como é apresentado no console daí. Essa parte demonstra isso. Muito bem. E por fim, imagine assim, quero fazer um cadastro de estudante. E eu tenho lá numa escola lá 500 estudantes. Então, eu tenho que criar uma variável do tipo estudante que representa essa struct aqui. Para cada estudante, estudante 1 do tipo estudante, que é essa struct. Estudante 2, estudante 3. E essa possibilidade que eu falei para vocês é uma forma. É possível fazer? Sim, mas não é viável. Imagine você ter que criar uma variável estudante 1 do tipo dessa estrutura, estudante 2 do tipo dessa estrutura, e assim, você sendo necessário ter 500 locais para armazenar, você tem que fazer isso 500 vezes. Isso se torna aí inviável. Então, para isso, aqui a gente já tem um exemplo de utilizar o vetor junto com as estruturas. Então, observe aqui, ó, eu tenho a declaração de um vetor. Agora, o tipo do meu vetor, que até então eu colocava int, float, né, char, eu definia o tipo do meu vetor com esses tipos já utilizados. Agora, o nosso tipo de vetor vai ser chamado de estudante. E estudante é quem? É o nome da minha struct que foi criada anteriormente. Foi criado esse vetor desse tipo, que refere-se à struct. Aqui, o nome do meu vetor, então eu coloquei aqui stdnt, e aqui eu defino a quantidade de elementos desse vetor. O que isso representa? Representa que vai ser criado 100 variáveis, 100 elementos do tipo stdnt, com o nome stdnt, do tipo vetor, que é do tipo estudante, que é essa estrutura. Vamos fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Então, é como se eu tivesse criado um vetor. Aqui. Cada vetor desse, vamos resumir aqui, começa com o índice 0 e vai até o 99. Okay? Então, a partir do momento que eu criei esse vetor stdnt, então eu tenho o nome da
do vetor chamado stdnt, tá aí, e foi criado sem espaços desse vetor. Cada espaço desse vetor consegue armazenar o quê? O que eu armazeno aqui dentro? Antes, a gente só definia int, float, char, né? Agora, eu estou definindo que cada espaço desse criado aqui, desse elemento criado, vai armazenar uma variável, né, do tipo estudante. Quem aqui mostra o estudante. E o que o meu estudante é? É uma estrutura. Olha aqui. É uma estrutura que cada elemento eu vou ter o quê? 3 campos. Um campo chamado nome, outro campo chamado tempo e outro campo chamado idade. Okay? E cada campo desse vai armazenar uma variável do tipo string, float e int. Então, olha que interessante. Eu declarei um vetor com 100 elementos e cada elemento vai armazenar dados do tipo estudante. E o tipo estudante é uma struct. E essa struct permite armazenar três dados, sendo uma do tipo string, outra float e outra idade. Aí talvez a pergunta é, como eu acessar a cada elemento, a cada variável dentro do elemento? Então nós temos que referenciar, orientar o nosso código e mostrar para ele qual que é o caminho que ele deve seguir. Então por aqui você tem alguns exemplos. Então nós temos aqui a variável stdnt, que é um vetor. Estou pedindo para acessar o elemento 0 desse vetor, a variável nome, e atribuo o valor para ele ali, por exemplo, Wesley. Aqui, a segunda instrução é a mesma linha de raciocínio. Eu estou acessando o elemento 0 da minha variável stdnt, só que dentro desse elemento 0 eu estou indo aqui, ó, bem nesse campo aqui que referencia o tempo e atribuindo o valor a ele. E aqui, por fim, estou indo no campo idade e atribuindo o valor 37. E se eu quisesse ir para o próximo elemento, bastava mudar dentro aqui do colchetes o meu índice. Então, se eu quero o último campo, então o índice 99. Eu quero o índice 50. E cada índice eu vou ter 3 campos que eu vou poder atribuir valores. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para o NetBeans, fazer alguns exemplos envolvendo struct e fazer a execução desses códigos para ficar mais claro. Pessoal, então vamos fazer alguns exemplos aqui envolvendo struct. Então, vamos iniciar aqui com a estrutura. Nessa estrutura vamos ter que definir um nome para ela, então vamos colocar escola, né? Um nome aleatório, abre e fecha chaves, tá aí. No NetBeans, automaticamente ele já te colocou o ponto e vírgula aqui da estrutura. Tá? Caso você estiver utilizando uma outra IDE, tome cuidado que não pode esquecer esse ponto e vírgula. Aqui dentro dessa estrutura eu vou declarar 2 variáveis. Então eu vou colocar aqui nome, o tipo da variável, vou colocar string e definir o nome dela como aluno, por exemplo, ponto e vírgula. Vou definir aqui uma outra variável do tipo int, só que vamos colocar a idade. Eu já criei uma estrutura, ok? Se a gente compilar aqui, executar esse código, ele já vai ter criado uma estrutura chamada escola. Dentro da escola tem uma variável chamada aluno e a outra idade. Tá aí. Agora,
nós precisamos declarar uma variável do tipo escola. Então, existe aquela possibilidade de você ver aqui qual que é o tipo da variável. Agora a gente tem uma variável chamada, um tipo de variável chamada escola. E ali a gente determina o nome dessa variável. Então, vou colocar aqui cadastro, por exemplo, é o nome da minha variável, ponto e vírgula. Aqui, então, o que eu fiz? Eu criei uma variável do tipo cadastro, do tipo escola, e a escola possui uma estrutura com dois campos, uma string e uma int para ser preenchida. Eu posso fazer essa declaração dessa forma, ou se não, é aquilo que eu comentei com vocês no slide. Eu posso vir aqui, colocar entre o fechamento da chave e o ponto e vírgula o nome, né, da variável do tipo escola. Então, por exemplo, aqui eu posso pôr aqui cadastro. Então, eu estou fazendo o mesmo processo. Deixa eu só voltar aqui. Estou fazendo esse mesmo processo, é a mesma declaração, só que eu estou usando uma maneira mais simplificada. Eu posso pôr aqui o cadastro. Tá ok? Então, eu vou apagar isso daqui que não me interessa. E fiz aí a declaração de uma variável chamada cadastro do tipo escola. Muito bem, vou executar aqui para ver se tem algum erro de compilação. Ok, não apresentou erro. Eu vou inserir dados aqui dentro dessa variável, dessa estrutura. Então, para a gente inserir os dados lá dentro, eu preciso falar qual que é a minha variável. Então, no caso aqui, a variável chama cadastro. E, ponto, dentro da estrutura, aqui o NetBeans te sugere, né, em qual campo que você quer armazenar, aluno ou idade. Você pode selecionar aqui ou digitar. Né? Então, no caso aqui, eu quero aluno. Tá aí. E vou atribuir ao aluno nome. Vou colocar meu nome aqui, o Wesley. Tá? Ponto e vírgula. Aí. E ainda eu vou colocar na variável idade o valor aqui 37. Aí. E para a gente confirmar se realmente esses dados estão sendo armazenados nessa estrutura, vou dar um code aqui, né, para imprimir na tela. E vou imprimir o valor de cadastro ponto aluno. Aí. E vou imprimir também, vou pular uma linha, né, vou usar o caractere de escape aqui, barra N. Imprimir também cadastro ponto idade. Aí, ponto e vírgula. Então tá aí. Né? Então criei uma estrutura com duas variáveis. Criei uma variável chamada cadastro do tipo escola. Esse cadastro eu estou inserindo no campo aluno nome Wesley e no campo idade o valor 37 e estou apresentando no console. Vamos executar o código. Wesley 37. Muito bem. Eu poderia criar um vetor, né? Lembra que eu comentei com vocês, né? Então eu vou vir aqui, tirei ali a minha variável, né? Então eu vou colocar aqui essa nova variável chamada cadastro, né? Só que ela é um vetor, vector. De que tipo que é esse vetor? É o tipo da minha estrutura, então chama escola. Tá aí. E essa variável chamada escola do tipo vetor, essa variável, esse vetor que eu estou criando do tipo escola, ela vai ter o nome de cadastro, tá? E aqui eu vou mostrar quantos elementos eu quero nesse vetor. Então, no caso aqui, eu vou querer dois elementos aqui, ponto e vírgula. Então, eu vou ter o elemento 0 e o elemento 1. Okay? Feito isso daí, deixa eu apagar aqui.
Feito isso daí, vou apagar essa parte aqui. O que eu tenho até então? Tenho a minha estrutura criada, escola. Estou criando um vetor do tipo escola. O nome da variável é cadastro. Ela é uma variável do tipo vetor com 2 elementos. Então vamos raciocinar aqui. Esse vetor é do tipo escola, possui o nome cadastro e o tamanho do vetor são 2 elementos. Ok, vamos executar, ver se vai apresentar algum erro. Apresentou um errinho aqui, deixa eu ver. Eu tenho que... Esqueci de fazer a inclusão da biblioteca vector. Pode esquecer. Vamos executar novamente. Bem, agora foi. Muito bem, então eu criei um vetor. Então, se vocês observarem os slides que a gente acabou de explicar, então eu tenho 2 elementos. Cada elemento criado do cadastro possui um espaço de armazenamento para uma string e para uma unidade. Vamos preencher esses dados. Eu vou preencher manualmente. E como que eu referencio a cada elemento? Então fica assim. O nome da variável, cadastro. Referencio o elemento, né? No caso aqui eu quero, da minha variável, eu quero o elemento 0. Ponto, a variável aluno. Tá aí. E vou atribuir o valor aqui, Carlos. E aqui, se eu quiser colocar no segundo elemento, então eu coloco cadastro, elemento 1, ponto, aluno, e atribuo o valor José. Ponto e vírgula. Feito isso daí, vou mostrar no meu console os 2 valores, né, os 2 dados, os 2 nomes ali que foram escritos. Então, code, aí cadastro, elemento 0, ponto aluno, tá aí. Vamos pular uma linha, barra N, ok, e apresentar ali cadastro, elemento 0, elemento 1, quer dizer, ponto aluno, ok, ponto e vírgula. Vamos dar um play aqui. Está executando. Apresentou o Carlos e o José. Então observe o seguinte, eu acabei de trabalhar com uma estrutura, só que a variável que eu criei é um vetor. Então eu vou ter 2 elementos e cada elemento vai ter os 2 campos, porque é do tipo escola, tanto uma string para o aluno, como um int para referenciar a idade. Aqui eu usei apenas o campo aluno, se eu quisesse preencher a idade também, mesmo contexto. Cadastro, que é o nome da variável, aí no caso o elemento 0, só que agora eu quero idade. E vou atribuir o valor ali, 25, por exemplo. E para o José, a mesma coisa. Cadastro, elemento 1, ponto José, ponto idade, uma idade qualquer, 32, ponto e vírgula. Vou mandar mostrar a idade e o nome e a idade de cada aluno, né? Então vamos colocar aqui cadastro elemento 0 aluno. Não vou pular uma linha, né? Então vou colocar aqui cadastro elemento 0, esse 0 ali do meu vetor, ponto idade.
idade. Tá aí. E após isso, pula uma linha. Tá aqui. Vou fechar com ponto e vírgula aqui. Tá lá. Então eu vou mostrar o nome do aluno e vou mostrar a idade. Vou colocar aqui só para dar um espaço, tá? Um espaço aqui entre o nome do aluno e a idade. Então aqui ambos são do elemento 0. Vamos executar para ver como que é mostrado. Executando. Apresentou um erro aqui. Ah, tá. Olha aqui. Esqueci de pôr o ponto aqui na idade. O ponto é primordial. Vai ser só isso. Carlos, 25 anos. Okay? E se eu quiser mostrar o do José, então, vou aproveitar o Ctrl+C e Ctrl+V, né, que o computador permite, e eu vou mudar apenas o elemento aqui. Ó. Então, eu quero o elemento 1. Aí. Executar. Muito bem, mostrou lá Carlos e José. Então aqui vocês podem observar, né, nesse exemplo que a gente criou a estrutura, declaramos uma variável do tipo da estrutura e manipulamos os dados, né, inserimos valores aí nos elementos, né, cada variável do elemento e assim por diante. Tá ok, pessoal? Reproduzem esse código, tá? Façam uma análise minuciosa para ficar bem claro esse conteúdo. Não esqueça de fazer leitura, tá, do e-book que tem disponível para vocês. Um abraço, até a próxima.